Se você veio para ficar 20 dias de vacation, mas você gostou e quer ficar, 6 meses de permanência. E você pode, antes de completar esses 6 meses, fazer uma extensão. Um dos processos que existe que te levam ao Green Card é o SIJ, que é um processo para jovens menores de 21 anos, solteiros que foram abandonados pelo pai, pela mãe ou por ambos. São 187 diferentes tipos de processo de imigração. Obviamente que nenhum advogado de imigração trabalha com todos eles. Que beleza! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hybrid Experience. Meu nome é Gustavo Cruz, host e face desse podcast. Hoje temos um episódio mais do que especial, porque vamos falar do motivo que estamos todos aqui. Vamos falar sobre imigração. E para falar com esse assunto, José, quem que temos de convidado hoje? Fala, galera! Quem fala aqui é o José. Agora eu vou estar fazendo a apresentação desse convidado maravilhoso que temos hoje. Bom, com um olhar atento para as necessidades dos imigrantes, Luciana, advogada brasileira, se dedica à área de imigração dos Estados Unidos. Sua jornada profissional a levou a Nova York, onde atua como Case Manager de imigração no Law Office of Robert Greener. Falei o inglês tudo certinho aqui. Combinando sua expertise em direito de família e mobilidade com o conhecimento aprofundado nas leis de imigração norte-americanas, Luciana oferece soluções personalizadas e eficazes para seus clientes. Em constante aprimoramento, ela se prepara para compartilhar seus conhecimentos através de futuras palestras e publicações. Ó. Aí sim. Uau, essa sou eu? Que bonito, Luciana, hein? é um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma pessoa que hoje está de forma ilegal, então out of status, quais que são as chances ou as formas que ela tem para poder se legalizar? Já na veia, assim, primeira pergunta? Como difícil. Uau! Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui, quero te parabenizar, né? A gente, quando se conheceu, você falou do seu projeto e foi muito bacana. E o Hybrid Experience, eu assisti e assisto todos os episódios e vocês estão realmente de parabéns, muito bacana. Muito obrigado. E esse é o episódio número? Número 18. Maioridade, né? Maioridade. Agora, cuidado com o réu primário, tá? Agora 18. Pode beber. Ah, no Brasil pode beber, aqui não pode beber. Então vou até aproveitar esse gancho beber, que você passou pra gente, vou falar. Olha, tem muita gente que assiste nossos episódios, mas não é subscribe no canal do YouTube. Então quero convidar você a apertar o botãozinho de subscribe, acionar o sininho pra saber. Nós temos novos episódios toda segunda-feira, às 6 da tarde, aqui, horário de Nova York, 7 horas, horário de Brasília. Então, se você ainda não subscribe, aperta o botãozinho de subscribe, não custa nada e significa muito pra gente. Então, agradeço já desde o início. Sim. Bom, qual foi a sua pergunta? Então, para uma pessoa que está out of status, ou o termo ilegal, né, que diz aqui. Tá bom, né? Qual que é a melhor forma que a pessoa... Ou, qual que são as chances ou quais são as formas que ela pode se legalizar, uma vez que está out of status aqui? Então, na verdade, seria muito importante falar antes como não ficar ilegal, né? Porque as pessoas às vezes vêm, né? Normalmente elas vêm com visto de turista. Primeiro uma coisa, tudo que a gente vai conversar, a gente vai bater um papo sobre imigração, sobre a parte de família, sobre, né, a minha trajetória, enfim. Tudo que a gente falar aqui não é nenhum tipo de legal advice, ok? Sim. É um papo descontraído e que vai ser muito válido pra gente e pra todo mundo, tenho certeza. É quase uma utilidade pública, entende? Para quem está aqui nos Estados Unidos, né? Porque nós somos imigrantes, todo mundo, né? Então, assim, e vamos falar, nós somos brasileiros, muitas vezes a gente que é brasileiro, a gente não tem planejamento. A gente vem e vai vendo. Deixa eu ver no que dá. Vou ficando. O jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, vou vendo. Gente, aqui não é lugar de vai vendo. Né? Estados Unidos é um celeiro de oportunidades, em todos os sentidos, de conhecer gente interessante, de trabalhar, de fazer dinheiro, de poder proporcionar para sua família no Brasil alguma coisa que você veio buscar aqui, um sonho, ou para você, whatever. A pessoa, quando ela vem, normalmente ela vem com visto de turista, brasileiros, vem com visto de turista ou vem pela fronteira. Né? Uhum. A grande maioria dos clientes do escritório para o qual eu trabalho hoje, tem muita gente que vem pela fronteira. E assim, quem vem com visto, vamos falar de coisas separadas, quem vem com visto, você tem sempre a opção de, se você veio para ficar 20 dias de vacation, mas você gostou e quer ficar, normalmente a imigração te dá 6 meses de permanência. E você pode, antes de completar esses 6 meses, fazer uma extensão do seu visto de turista, né? Você vai ter que fazer uma extensão bem feita, com uma pessoa que saiba realmente o que está fazendo, você vai poder ficar mais 6 meses. Ah, eu gostei, tem 1 ano que eu estou aqui, eu gostei, eu não posso falar para ninguém trabalhar com visto de turista, porque não é suposto ninguém trabalhar com visto de turista, mas a gente sabe exatamente o que acontece. O jeitinho brasileiro. Então,
Depois desse período que você sabe, eu acho que 1 ano é suficiente para a pessoa saber, realmente eu gostei, é aqui que eu quero ficar, pelo menos por um período. Todos nós tivemos esse momento aqui, né? Então, assim, poxa, entra, faz um visto de um F1, faz um visto de estudante, sabe? E você não quebra o seu status, porque quando você perde o seu status, e agora eu vou responder diretamente a sua pergunta, você passou de 6 meses e 1 dia, se você veio como turista, você está ilegal, você está overtime. E aí não é fácil, porque um processo a gente pode fazer para você. Nosso escritório pode fazer qualquer outro escritório. Mas no momento que a gente vai aplicar para o famoso Green Card, porque o brasileiro quer o quê? A gente quer Green Card, né? A gente quer, né, ficar legalizado. Lá no momento de fazer o Green Card, é um momento que a gente chama de atualizar o seu status, né? Adjustment status. Exatamente, de ajustar o seu status. E não dá para ajustar status de quem não tem status mais. Esse é o problema. Então, qual a melhor coisa? Não. O que é que te salva? Um casamento. Um casamento. Tem muita gente por aí prometendo milhões de... Faça! Sabe? Vamos aplicar para o EB1, EB2, EB3, sei lá o quê. Mesmo você que está fora de status, o nosso escritório não faz. Porque é o que a gente chama no Brasil de ganhar e não levar. Você ganha o processo, mas na hora de ajustar o status é que é o problema. Peraí, agora eu não entendi. As pessoas, elas aplicam mesmo sabendo que não tem o direito? Tem muita gente tentando convencer pessoas de que pode ser aplicado. Obviamente que vai do agente. Vai ter um agente que vai receber seu processo. Se ele quiser aprovar aquele processo, ele vai aprovar. Mas pensa com cabeça de agente, entende? Você vai aprovar um processo de uma pessoa que está... Porque o seu processo até pode ser aprovado. Você preenche os requisitos, né? Então, assim, vamos começar ali atrás, a gente estava conversando. Existem 187 diferentes tipos de processo em imigração. E é tudo sobre elegibilidade. Então, se você é elegível para o processo X, a gente pode dar entrada naquilo. Independente se você está overtime ou não. A gente dá entrada. A gente até ganha o processo. O problema é quando eu peço no momento de ajustar o status. Sim. No momento de imprimir o Green Card para você. E eles vão checar. Você ficou out of status? Você ficou fora de status? Então, é igual o meu caso. Eu tive meu I-130 aprovado, que é a elegibilidade. Petition, exato, que é filho de cidadão americano. Exatamente. Mas quando eu apliquei pro meu Adjustment of Status, ele foi negado. Porque eu já tinha, quando a minha mãe se tornou cidadã, quando ela pegou o Green Card, eu tinha 19 anos, e quando ela pegou a cidadania, eu tinha 22. E você estava dentro eu estava dentro dos Estados Unidos já fora de status. Fora de status. E aí houve o quê? Ela fez um waiver, ela como cidadã americana, ela já era cidadã na época? Ela já era cidadã. Então, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você ganhou o processo? Não. Você era elegível, o I-130 foi aprovado. Entendi, mas o I-485 foi negado. Ganhou, mas não levou, né? Ganhou, mas não, exatamente. Ganhou, mas não levou. Não, mas é uma coisa que, tipo assim, esse assunto de imigração, ele mexe muito comigo, porque eu acho uma parada muito, quase que injusta, principalmente no meu caso. Porque eu vim pra cá com um visto R2, que é visto religioso. Minha mãe, ela é missionária, então a gente veio pra cá. É um visto... Você era dependente dela. Uma permanência de 3 anos. É um visto muito bom. É um dos 187. Exato. Então, aí quando a minha mãe, a gente veio aqui, ela ia aprender inglês e continuar o trabalho de missão dela. Só que ela acabou conhecendo alguém, que é o meu padrasto hoje, né? E acabou casando e ficando aqui. Eu, que vim pra cá com 12 anos de idade, junto com ela, dependente dela, ela casou e questão de meses. Ela casou em junho, eu fiz aniversário em 18. Em abril. Você fez quantos anos? Quando eu fiz 18. Você fez 18. Quando foi isso? E eu tenho 37 hoje. Então, Gustavo é velho, né? A sua... porque, assim, eu gosto muito dessas questões de casamento. Quando ela se casou, você tinha quantos anos? 18 ou 19. Foi 2006. Ok, então, porque... Você que é bom de matemática. 2006, quantos anos você tinha? Engenheiro bom de matemática, faz a conta. 2006, quantos anos você tinha? Eu nasci em 87. São 2000, agora é 2024, então, né? Ok. Não, agora eu tô curioso, fiquei curioso. Alguém sabe matemática? Só 22 anos, aí você tem 37, menos 20. Como 22, mano? 22 anos atrás, velho. Não, eu quero... Em 2000... Tá, 2002, então? Você falou? Você nasceu em 2006. Quando? Quantos anos que eu tinha? Eu nasci em 87. Você tinha... Pode usar matemática. Você tinha 9, não?
19? Não, 9. Que isso, gente? Pula essa parte, deleta essa parte do podcast, por favor. O que você... Não, eu não entendi. 19? Então, 19, falei 19. Você entendeu 9? Entendi 19. Eu falei 19, não foi? Ok. Tá, então, quando ela casou, eu tinha 19. Tinha acabado de fazer 19. Se quando a pessoa se casa, sua mãe, por exemplo, sua mãe casou com o marido dela é americano, cidadão americano, correto? Isso. Então, se quando ela casou, você fosse menor de 18 anos, o seu padrasto seria considerado, para a lei americana, o seu stepfather. Ele poderia aplicar para ela e para você ao mesmo tempo. Sim. Como quando ela se casou, você já tinha 18, então, para os efeitos da lei de imigração, ele não poderia aplicar para você. Mas ela, quando recebeu o green card dela, ela recebeu o green card dela quanto tempo depois? 2 anos. Isso é informação pública, tá, gente? 2 anos depois. 1 ou 2. Que ela esperou... Ela ficou casada 2 anos e aplicou para poder pegar o permanente direto. Ok. Então ela recebeu o green card, imagino que com 1 ano, mais ou menos. Você não tinha 21 ainda. Não, quando ela pegou o green card, não tinha 21. Ela, quando recebeu o green card dela, ela poderia aplicar para você. Porque uma pessoa que é green card holder, ela pode aplicar para os filhos menores de 21, solteiros, ou maiores de 21 solteiros. Ela não pode aplicar para maiores de 21 casados. Para aplicar para filhos maiores de 21 anos casados, a pessoa tem que ser cidadã. A sua mãe poderia ter aplicado para você. Tá. A cabeça do Gustavo agora. Não, eu vou te... Gustavo, calma, tá tudo certo. Não, só pra você ver como é que são as coisas. Deu tudo certo. Não, olha a vida. Divan, cadê o Divan? A minha mãe aplicou pra poder pegar o green card dela. Sim, pelo casamento. Aí, o processo acontecendo e, de repente, o advogado que ela tava usando parou de responder. Daqueles. Calma. Parou de responder. Aí, Aí a gente não sabia o que acontecer. Foi um dia, a gente pegou, fomos nós 3, vamos lá no escritório dele ver o que acontecer. A gente chega no escritório, eles estão tirando as coisas do escritório. A gente fala, mas o que aconteceu? O doutor Yang, era um chinês, ele morreu no meio do processo da minha mãe. Nossa senhora. Ele tava com as papeladas... Alguns vão presos, ele morreu, né? Aí, menos mal, melhor morrer. Então, aí a gente ficou naquele tempo ali, não tinha muito dinheiro e tal. Aí eu meio que comecei a tentar ver o que tinha os papéis que ele tinha fazendo, que supostamente ele ia aplicar, que era isso aí. Ele ia, assim que chegasse o da minha mãe, ele ia aplicar pra mim, ele tava com todos os meus documentos. Aí a gente conseguiu pegar os documentos de volta. Aí nós aplicamos quando ela pegou o green card. Por isso que o meu I-130 foi aprovado. O I-130 foi aprovado em 2008. Porque é elegibilidade. Você é filho dela, ela era green card holder e só tá que o advogado que a gente conversou na época disse é que pra green card holder era menor de 18, pra US citizen menor de 21. Unmarried child of a US citizen under 21. Unmarried child of a... Como é que é? Unmarried child of a US citizen under 21. Não é. Enfim. Então, mas só que a gente aplicou debaixo dessas circunstâncias pro I-485. E ele foi negado. Acontece que tem um outro detalhe, porque mesmo você veio pra cá com 12 anos de idade, Sim. Você ficou overtime, correto? Sim. Então, no momento que existe um negócio chamado Visa Bulletin, é a bíblia da imigração. O Visa Bulletin, porque é o seguinte, não dá pra dar green card pra todo mundo que é elegível, concorda? Voz do além. Concordo. Inclusive, eu ficava olhando esse Visa, você esse sabe que é o Visa, esse maldito todo dia primeiro sai o Visa Bulletin. Você que aplicou na data tal, então assim, para você aplicar para um filho menor, um green card holder aplicar para um filho menor de 21 anos, a categoria dele lá, que se não me engano é F2A, é uma sopa de letrinha, tem que estar current, para você poder aguardar pelo seu green card aqui dentro. Porque se não está current e você está dentro dos Estados Unidos, provavelmente vai precisar de um waiver, que é um perdão, ou você vai ter que voltar no Brasil, depende da situação, entende? Então, assim, por isso que é importante a pessoa, a qualquer custo, manter o status dela aqui. Só que as pessoas não pensam nisso, aí vão, né, vai ver depois. Mas deu certo, né? Eu sei que deu certo. Você tá falando isso, mas agora que eu tô lembrando, é verdade. Eu apliquei pro I-130, mas eu não apliquei pro I-485. Eu tive que esperar 8 anos. Você teve que esperar, 8 anos pra poder aplicar. Porque não tava... Então, eu apliquei quando tava current. Yes. Exatamente. Mas mesmo assim não foi aprovado. E a parada que foi a mais louca de todas foi que quando eu cheguei a ter uma entrevista
Eu fui na entrevista e foi engraçado, tipo assim, todo mundo pegou os números. O meu número era tipo o 5º ou 6º. Eu fui lá logo quando abriu. Só que o meu número, mesmo sendo um número atrás, foi o primeiro a ser chamado. Aí eu entrei na salinha, aí a mulher perguntou, eles pegaram uma foto, assim, mostraram uma foto minha quando eu cheguei aqui na imigração. Ela falou, this is you, right? Eu falei, yeah. Ela, ok. Eu falei, yeah, that's, I just wanted to confirm. Aí ela colocou as coisas e falou assim, am I gonna get the green card? Ela falou assim, yeah, don't worry, you're gonna get it like in a week. Vai chegar no correio. No correio. Aí chegou. Chegou uma outra uma carta. semana chegou uma outra carta. Ai, meu falando Deus. que foi negado. Que foi negado. É. Que loucura. E era uma foto sua de quando você chegou aqui quando você botou o pé nos Estados Sabe, Unidos. já viu quando você chega aqui, eles têm aquele negocinho? Exato. Você faz. É que ano que você chegou aqui? 2001. Nossa, 2001. Antes ou depois do Antes dos atentados. Antes do atentado. Então, a imigração costuma ter os records a partir de 2003 para cá. Quando você não tem uma coisa antes desse ano, a gente normalmente tem que pedir um FOIA para ver tudo o que aconteceu no seu caso. Eu não conheço o seu caso, eu fiz ao pé da letra, mas com a imigração, gente, tudo pode acontecer, inclusive nada, mas normalmente acontece o pior. Então, o que é engraçado é que não é engraçado, mas eu perdi meu visto. Que ele venceu, eu achava que não era importante mais. Quando meu passaporte expirou, achei que o passaporte não precisava mais dele. O passaporte expirou, o visto expirou. Você jogou o passaporte com a I-94, com as coisas tudo. Então, quando eu apliquei sem isso. Então, ela me mostrou a minha foto. Tinha que mostrar o seu I-94, provar que você entrou. Ela me mostrou e ela me mostrou meu I-94 e o meu visto. Nesse negócio que ela tava lá, tinha a fotinha, o visto e o I-94. Eu até achei que era até por isso que ela tava confirmando, porque era a única coisa que tava faltando na minha documentação que eu mandei pra eles. E daí não teve isso. Só que igual você falou, quando saiu o DACA, que é o Deferred Action for Childhood Arrivals, aí, como precisava do I-94 pra entrar no caso, parece que tinha 2 casos, aí se você tem o I-94 era mais fácil. Aí eu fiz esse FOIA, essa documentação, então eu tenho ela. Você pediu FOIA. Pedi. Aí eles mandaram lá vem todo o dossiê da sua vida completo. E você aplicou pro DACA na época? Apliquei. Você foi elegível pelo DACA. Sim, porque eu vim pra cá com 12 anos, eu fiz o high school. Na época 2008, nunca saiu dos Estados Unidos. O que é o DACA, afinal? Chama a Deferred Action for Childhood Arrivals. É uma lei criada pelo Obama na época pra poder legalizar menores. Mas é um Deferred Action, né? Não chega a ser uma lei. Porque eu lembro mas tem força de, né? Eu lembro então, de, tipo, o meu coração, tipo, até parar na hora que eu fui dormir, assistindo as eleições. Eu odeio política. Mas como eu sei que não é uma... Porque eu lembro como foi o DACA, que eles tentaram passar o Dreamer. O Dreamer era... Nossa, parte do meu coração não ter sido aprovado. Eu lembro da primeira vez que não passou no House, depois que não passou não lembro, no Congresso. E aí, como não passou essas leis, aí o Obama foi e falou, já que não vai ter, eu vou fazer no Brasil tem um nome esse, que não chega a ser uma lei, é tipo um decreto. Entendeu? Que era a Deferred Action for Childhood Arrivals. E o que ele... Enfim. Aí... uma das coisas que o Trump falava na campanha dele é que ele ia cancelar esse DACA. Então, eu fui dormir, a Hillary tava ganhando, aí eu fui dormir. Quando eu acordei, vi que eu tive um ataque de pânico. Porque, assim, tudo que eu tinha conseguido aqui eu ia perder, que era direito de trabalhar. De novo, né? Você tinha passado por todo aquele trauma com a sua mãe, meu Deus. Entendeu? Você não tem problema de coração. Eu fiquei 18 anos ilegais aqui. Uau. Entendeu? E essa história se repete todo dia com muita gente e muitas histórias que a gente estava conversando antes, né? Você vai ser parte do meu livro, com certeza. Não tem nem como dizer não. Assim, as pessoas perdem a oportunidade ou por não ir atrás, ou por ir ter uma ajuda de um advogado que não é especializado naquilo, né? Como eu falei, são 187 diferentes tipos de processo de imigração. Obviamente que nenhum advogado de imigração trabalha com todos eles. Cada escritório trabalha com aquilo que mais te convém. O escritório para o qual eu trabalho, lá nós fazemos green card por família, por trabalho, por questões, por exemplo, VAWA,
asilo, né, que são os processos humanitários, né, que a gente chama, e alguns vistos para o trabalho. Então, se vem alguma coisa para a gente, eu quero fazer um visto de atleta, que é eu não faço. Eu vou indicar para alguém que saiba. O problema é que a grande maioria dos advogados pegam, né? Vou pegar, né? Eu vou pegar e vou fazer. Tem um caso rapidinho que se eu puder contar aqui. Claro. Não vou falar nada. Tem nossa, muitos casos, mas esse me partiu o coração porque um dos processos que existe que te levam a green card é o SIJ, que é um processo para jovens menores de 21 anos, solteiros, que foram abandonados pelo pai, pela mãe ou por ambos. E esse menino veio pra gente, ele é de Massachusetts, e a mãe dele abandonou ele, pequeno ainda. Ele veio pra cá com o pai, a gente trabalhou no caso do pai, liberamos eles, o pai dele da fronteira, no caso, porque ele tinha vindo antes com outra pessoa. E aí ele começou a namorar uma menina, ela de família brasileira, mas nasceu aqui, cidadã americana, e eles foram até um advogado lá, né? E perguntaram, vem cá, ele é meu namorado, não que a gente queira casar, mas eu queria saber como é que eu faço pra ajudar ele. Ele tinha, na época, 19 anos de idade, esse menino. Ele veio pra cá com 16, 17. Eu queria saber se eu tenho como ajudar esse menino de alguma forma. O cara falou assim, casa com ele. Ele é seu namorado? Casa com ele, aí você pode passar o documento pra ele. Aí, ok, casaram. E depois eles vieram pra mim, pra uma consulta, pra o processo de asilo do pai dele, que tinha entrado depois. E eles me contaram essa história, né? Só então eu fiquei sabendo da história. Falei, mas por que vocês não fizeram SIJ? O que é SIJ? Falei, é o Special Immigrant, para menores. Então a gente quer fazer. Agora não dá mais, porque agora você não é mais elegível, porque você casou. E ela não era americana? Ela é cidadã americana, só que demora muito mais tempo, entendeu? Ela é cidadã americana casando com um menino que veio pela fronteira. Então, ao passo que ele poderia ter aplicado por um SIJ e já estar com o green card na mão, porque ele foi abandonado pela mãe. Você pode explicar o que é esse SIJ? O SIJ é um processo específico para jovens menores de 21 anos. É um processo que começa normalmente no family law. Por isso que a gente trabalha com a parte de família também aqui. Eu sou advogada de família no Brasil, advogada de imigração lá, mas é muito mais divertido fazer imigração nos Estados Unidos. Então eu trabalho para o escritório, eu cuido de todos os casos lá, né? O advogado responsável é o Dr. Robert Greener, não sou eu, por enquanto. Então, assim, ele começa numa lei, porque o menor de 21 ele vai alegar que ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. Vamos citar esse menino, se ele tivesse feito, por exemplo. Eu fui abandonado pela minha mãe, né? Quando eu tinha lá, enfim. Você pode dar alguns exemplos de que seria considerado abandono? Porque às vezes quando a gente pensa abandono, a gente pensa, me colocou numa sacola de lixo e me jogou no lixo, entendeu? Mas às vezes... Não, o simples fato de não pagar moradia, o child support, como é que fala? A pensão alimentícia é um abandono financeiro. Abandono afetivo, abandono financeiro, abandono psicológico. E esse pai precisa de ser americano? Não, todo mundo de qualquer lugar do mundo. E não interessa como esse jovem entrou, com visto ou pelo México. Não interessa quanto tempo ele está aqui overtime. Você poderia, se você... Por exemplo, meu pai nem na... Eu conheci meu pai esse ano. Você poderia ter pego um green card pelo SIJ, tá vendo? Então, assim... Isso não existe há muito tempo? Boa. Honestamente, eu não sei dizer há quanto tempo, mas existe há bastante tempo. Eu não sei se atingiria você lá, a gente pode checar depois, mas assim, então hoje, esse jovem veio, ele só tem, ou o pai e a mãe estão aqui, ou ninguém está aqui, enfim, a gente alega o abandono de uma das partes. Então eu vou ter que ter, se são ambas as partes, eu vou ter que ter um guardião para esse menor. Pode ser qualquer pessoa, inclusive essa pessoa que vai ser o guardião, ou guardiã, nem precisa ser documentado nos Estados Unidos. Começa na parte de família, juiz de família, esse jovem aqui, 20 anos de idade, 19 anos de idade, foi abandonado pelo pai e pela mãe ou por ambos. Está aqui o João, que vai ser o guardião dele. Ok. Normalmente tem entre 1 e 2 cortes e o juiz de família, ele fala, então tá, a partir de agora, 100% da guarda desse jovem aqui vai ser do João. Entende? E aí, com esse documento, a gente entra na esfera de imigração e a gente consegue um green card para esse jovem, por ele ter sido abandonado. E, inclusive, a parte que abandonou pode, inclusive, assinar. Realmente eu abandonei. Isso não dá problema nenhum para o pai ou para a mãe que está lá no Brasil, que realmente abandonou. Então, isso é um presente dentro do processo de imigração. Um outro exemplo que, vamos supor, tem pessoas que o pai cometeu algum crime e está na cadeia. Abandono? Boa pergunta. Se ele não está, né, de certa forma, sim. E se ele assina esse documento que a gente envia, realmente eu abandonei, pronto, isso facilita o processo todo e é muito bacana. E, assim, as pessoas não têm conhecimento desse processo. Outra pergunta em relação a isso. Por exemplo, minha mãe me pega, ou meu pai me pega e vem para os Estados Unidos, deixa meu pai ou minha mãe lá no Brasil, agora não tem contato com eles.
pode ser considerado abandono, mesmo eu tendo um guardião comigo? Sim, pode. Pode ser só uma das partes. E, igual, por exemplo, no meu caso, minha mãe, quando ela casou, ela se mudou pra Filadélfia. Então, com 17 anos, eu fui morar sozinho. Tem que ter esse cuidado de não... Uma coisa que não existe perdão na imigração é sobre fraude. Então, se você faz uma coisa somente para ter o benefício daquele documento, né? Então, assim, tem que ficar realmente constatado que houve o abandono, né? Tem várias formas de se constatar isso. Isso que eu tô querendo entender, tipo, o que constitui Sim. perante a lei como abandono? Abandono é quando você realmente não tem contato com seu pai ou com a sua mãe, ou então ele te abandonou financeiramente, entendi. ou ele te abandonou emocionalmente, ele te abandonou afetivamente, sabe? Ou, você não tem contato, você não tem a presença de um pai. Então, por isso que você precisa de um... Então, se você não tem a presença do seu pai... Então, de repente, a sua mãe que está aqui com você, ela vai ser 100% sua guardiã. E aí, isso é uma elegibilidade. Você então, filhos de mãe solteira que não tem contato com o pai... Com certeza. Encaixa perfeitamente. Absolutamente. Luciana, depois você manda o cheque lá para o Gustavo, tá bom? Da consultação. O invoice, né? O invoice. Ele vai mandar o cheque. Eu vou mandar o invoice. Não, é isso, exatamente. Eu mando o invoice. Na verdade, você manda vai mandar agora, o peraí. Você quer fazer Pix, Venmo ou Zelle? Todas as opções. Eu queria, talvez, você falou de... Você vê como é que são as coisas, né? A gente começou a conversar aqui sobre os negócios do green card e tal, imigração mesmo. Né? O Gustavo já ficou vidrado aqui, né? Pra você ver como é que mexe no psicológico da gente, mexe né? Muito. Você consegue podia ter falar economizado uma grana com a psicóloga, né, com a terapia. Você consegue falar um pouco sobre isso aí? E você vê que o povo realmente fica nervoso, fica... A imigração, eles têm o poder de tocar o terror, né? Em todo mundo. Só quando fala de imigração, a pessoa já treme. Quando você vem você está certo, eles têm esse poder. Você está convicto, você está certo, mas você está tremendo. Porque você sabe que eles têm poder. Eu brinco, a imigração está acima de Deus um pouquinho. Não tem como recorrer contra eles. E eles têm muito poder. Aquele agente que está ali, ele pode... Você vai lá na embaixada, consegue o seu visto de turismo a duras penas. Quando você chega aqui, na verdade, é o filtrão, né? Você veio fazer o quê aqui? Quanto tempo? Não fui com a sua cara, vou te deportar agora. Não interessa, vou te mandar para aquela salinha lá do terror. Então, assim, é por isso que você tem que estar muito bem assistido, muito bem orientado, sabendo o que você está fazendo. Porque tudo pode acontecer. Eu tive um cliente agora que ele tá... Olha essa história que maluca. O menino veio, ele já veio outras vezes, ele tem visto já há muitos anos. A namorada dele aqui, ele veio para a formatura dela. Não posso citar nomes, mas enfim. Ele veio e ele estava... Na hora de passar pela... Ele é de São Paulo, então ele usava uma corrente aqui que prendia a carteira no bolso. Então, quando ele já tinha passado pela imigração, tinha dado tudo certo. O que você vai fazer? Vim para a formatura da minha namorada. Vai passar quanto tempo? 10 dias. Beleza. Trouxe quanto de dinheiro? X. Quando ele estava pegando o voo lá de Chicago para Nova York, ele foi passar no negócio do detector de metais lá, e aí essa correntinha apitou. Essa corrente apitou, porque ele estava com a corrente, sabe, segurando a carteira e aqui naquelas calças cargo e tal. E aí o cara falou assim, o que você tem na sua carteira? O que é isso, né? Pô, aqui ninguém usa isso. Aí ele falou, não, o cara tentou explicar, mas o cara falou, deixa eu ver sua carteira. Quando o cara abriu a carteira dele, tinha um cartão com uma águia dourada, um cartão em russo. Escrito em russo. Ele falou, que cartão é esse? Você é terrorista? Nossa. Que negócio é esse? Aí esse cara, aquele carinha lá da esteira, chamou a imigração, que demorou um tempão. Aí eles foram... Levaram ele para a salinha. Ele já tinha passado pela migração. Levaram ele para a salinha. E aí, o que é isso? Porque ele falou, não lembro. A mãe dele, que tem um mega supercargo em Brasília, tinha participado de um evento e ganhou um cartão desse cara, que tem uma empresa russa, não sei o quê. E ela achou bonito aquele negócio da águia dourada, que o menino gosta de águia, e deu para ele. Ele não lembrava, ele não sabia. Ele foi removido dos Estados Unidos. Por causa desse cartão. Por conta de um cartão em russo. Não. Pegaram o telefone dele e aí começaram a ver uns negócios de tradução em russo. Ele falou, o que é isso? É um joguinho russo que eu jogo. É só joguinho mesmo? Chamaram o pessoal do FBI e removeram ele dos Estados Unidos. Cancelaram o visto dele na hora. Uau. Sabe a chance desse menino pegar um visto turista de novo? 0. Talvez ele pegue um anjo, um agente lá, né? E, enfim, tudo pode acontecer, tá entendendo? Assim. Mas é legal o assunto que o José puxou, porque na hora que ele falou, eu comecei a pensar, tipo, o tanto que a imigração me moldou quem eu sou aqui. Assim, porque eu lembro na primeira vez que a gente aplicou, que foi junto lá com o cara que acabou morrendo, né? Que morreu. Eu trabalhava no aeroporto,
de uma forma que nem eu sei. Eu coloquei o Tax ID Number como se fosse o Social Security Number e passou e me deram a permissão pro badge. Só que depois eles apitaram, falou que tinha alguma coisa errada com o meu badge, só que eu já tinha o badge continuava funcionando, eu continuei trabalhando, mas todo dia eu recebi um e-mail pedindo pra mim que eu tinha que renovar meu badge, eu não renovei enquanto eu fiquei lá. Nesse período, como eu sabia assim, eu arrumei... Cara, mesmo até sumiu aquela companhia de avião que chama AirTran. Acho que não tem mais. Mas eu consegui um emprego dentro dela. De novo, eu falei, deu certo aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Fiz a mesma coisa, coloquei o Tax ID Number como se fosse social e passei todo o processo de... Só que na hora que eu já tava com uma passagem, que o treinamento deles é em Atlanta, já tava com uma passagem pra ir pra Atlanta pra poder fazer o treinamento deles. Aí a mulher me ligou uma semana antes falando, Gustavo, o seu social não tá batendo. Falei, mas eu coloquei pra vocês. Ela, mas ele começa com 9, não existe social que começa com 9. Aí eu falei, então, é que eu tô no processo de me legalizar, então eu ainda não tenho social. Ela, então infelizmente a gente não pode. Quando você se legalizar, tiver te dá. Work permit, tudo aí, certinho, você volta como aqui. O cara morreu e aí os documentos voltou, não foi. Aí eu esperei os 8 anos pra poder aplicar de novo. E quando eu apliquei de novo, tava no processo, eu apliquei pra trabalhar na loja da Apple. E foi a primeira loja da Apple da Filadélfia. Cara, por muito tempo a Filadélfia não tinha loja da Apple. Muito doido isso. Tinha que ir pra Shore Hills. Enfim, tinha que ir pra New Jersey pra poder ir na loja da Apple. Eles foram abrir, que era a loja da Walnut Street. Eu apliquei pra trabalhar nessa loja. E foi um processo bem seletivo. Começou 100 e poucas pessoas e foi indo até o final. E, de novo, eu passei, consegui. Tava já também, de novo, já com todo o... Ia ter um bootcamp, que era um fim de semana no... Nem lembro qual era o nome da cidade. E, de novo, uma semana antes, ligou e falou, não passou. E, de novo, era por causa... Aí eu expliquei, que eu tô no processo. Então, eu fico pensando, tipo assim, se a minha... Vamos supor, da primeira vez, se tivesse sido aprovado da primeira vez o Green Card, eu teria pegado uma carreira toda numa companhia de avião. Tudo seria diferente, né? Se eu tivesse pegado a segunda vez, teria pegado todo esse caminho trabalhando na loja da Apple. Esse é um vendedor. Entendeu? Esse é um vendedor da loja. Assim, sabe? Só que como eu não podia trabalhar em lugar nenhum, eu tentei construção, eu tentei babysitter, eu tentei faxina, o que você imaginar eu fiz aqui na América. Só que eu gostava muito de design. Eu vi que eu conseguia fazer dinheiro vendendo websites. Vendendo website, vendendo logo, Então eu continuei trabalhando naquilo ali, tipo, fazendo aquilo por fora pra ganhar um dinheiro. E aquilo foi que me deu todo o conhecimento de hoje, que mesmo sem ter uma faculdade, eu consigo dar aula numa universidade. E eu fiz isso, eu cheguei a dar aula em 2 universidades americanas mesmo, nunca tendo estudado. E nunca estudei porque, de novo, eu tentei várias vezes estudar. E o lado emocional que acontece, que mesmo 22 anos esperando o Green Card, eu ganho o Green Card. Ele foi perdido no correio. 22 anos esperando. Você precisava dar uma benzedeira. Perdeu. Foi perdido no... Não, aí olha só. E eu precisava de provar pro Google que eu... Que aí, tipo, como eu tava com o DACA, como eu peguei o Green Card, eu não falei, não vou renovar meu DACA. Eu tenho um Green Card. É claro. Só que pra me provar, eu tinha que pegar um stamp no meu passaporte, porque o processo pra poder pegar a segunda via tava demorando de 2 anos ou mais, que foi durante a pandemia. E o Google tava me trazendo pra Nova York. O processo, eles te ligam, eles falam, nos próximos 30 dias, a gente vai te ligar pra você poder ir e pegar os documentos. Eu tô esperando. Eu tô no aeroporto pra entrar no avião, a imigração me liga. Segunda-feira você pode estar aqui pra poder ir negócio? Eu falei, como assim segunda-feira? Aí eu falei, olha, eu tô indo pra Nova York. Tem como eu ir em Nova York? Ah, não, aí vai ter que começar o processo todo de novo. Eu falei, não posso. Então, quando eu mudei pra cá, eu mudei, fiz a minha mudança, fiquei 2 dias, voltei lá pro Texas. Tive que ir lá pro Texas pra poder pegar os documentos. Eu chego lá, tipo, eu literalmente cheguei, peguei o stamp e fui embora. Eu pego um cara que, tipo, primeiro ele começou falando que eu tava... lembrei. É que como tava durante a pandemia, o processo de... Desculpa. Aconteceu. Porque você tava na pandemia, eu não tenho consulado brasileiro em Dallas. Tem que ir pra Houston.
Só que tinha todo um processo por causa da pandemia, então, tipo assim, eu tava esperando eles me dar a data pra eu poder ir. E o meu passaporte estava vencido. Então, eu não consegui o passaporte. Então, eu ia pegar um documento, um papel, que não era no stamp do meu passaporte, que eles não podiam carimbar meu passaporte estava vencido, falando que eu tinha um permanent residency para poder provar que eu posso trabalhar nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, primeiro o cara fala para mim que isso não existe. Sendo que eu falei com o cara da migração e ele falou para mim fazer isso. Falou que não existe. Ele começou a mentir, falar tipo... falando que eu não era quem eu era. Aí ele chega pra mim e fala assim, I have a good and a bad news for you. The good news is you are who you say you are. Fala em português, então. Ele chegou e falou assim, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. A boa notícia é que você é realmente quem você tá falando que você é. Que bom. A ruim é que eu não posso fazer nada por você. Aí eu falei, como que não pode? Aí não sei o que, tipo assim, eu comecei a, tipo, chorar, que tipo, eu vou perder meu emprego por causa disso? E aí depois de ficar um negócio assim, aí um outro cara veio, não sei o que, ele falou, não, ele pode sim fazer tem um documento lá que eles podem fazer assim, autorizar e dar o carimbo. Mas só que ele não tinha sendo um passaporte, então ser um documento diferenciado. Ele vai e faz o negócio. Aí eu pego, fico todo feliz, não sei o que, tipo, de novo, literalmente, cheguei no Texas, fui e voltei. Eu chego, aí eu vou, no outro dia, eu vou lá no Google, vou mostrar, a mulher fala, Gustavo, obrigado, a gente pode sim aceitar esse documento, mas esse documento tá vencido. Eu falei, como assim esse documento tá vencido? Eu peguei literalmente ontem. Ela olha na data. Você olha na data. O cara não colocou o ano anterior. Eu não sei se foi um erro. Tipo, em vez de colocar 2022, ele colocou 2021. E eu não sei se ele fez de sacanagem ou se ele fez, tipo... Aí você teve que voltar lá? Não, aí eu entrei em pânico. Aí a mulher do Google falou assim, não, Gustavo, ó, liga pra imigração, fala que é emergencial. Que você tá pra perder seu emprego, que, tipo, eu tinha questões de dias, que não, você realmente, você fica você não perde seu emprego direto, mas você fica em absent leave. Acho que você tem, Mas deixa eu entender, você, no final você pegou seu green card, por qual processo? Eu casei. Você casou, e você não você não recebeu antes o combo, a permissão de viagem, o social e o work permit? Foi durante a pandemia, então, tipo... Porque hoje, quando a gente... Se a pessoa veio com visto, quando ela vem com visto, não interessa quanto tempo ela está overtime aqui. Pode ser 50 anos, mas ela veio com algum tipo de visto, a gente dá entrada no processo todo. Então, a primeira coisa que eu já peço social, work permit e permissão de viagem. O green card vem depois, porque já resolve a vida da pessoa. Tipo, eu não pedi o work... Porque outra coisa também, como estava durante a pandemia... e as coisas iam mudar. Enfim. O mundo ia acabar, né, gente? Eu acho que o takeaway, o sumário aqui da nossa conversa é o Gustavo devia ter contratado a Luciana. Já há muito tempo atrás. Vamos ter que gravar outro igual o seu, José. Enfim, mas long story short, até hoje eu sou um permanent resident, mas eu ainda não tenho meu green card. Mentira. Juro pra você. E você tem que renovar essa estampa aí a cada ano, né? Uma coisa assim. Todo ano eu tenho que renovar. Senhora. Eu já tô indo pro meu quarto carimbo. Então, calma. Você, quando casou, você pegou o green card de 2 anos. Exato. Isso aí que veio errado, com a data errada. Não, ele nunca chegou. Ele chegou uma vez, mas chegou com a data errada. Com 2021 era pra ser Não, isso aí... Não, ele nunca chegou. Ele nunca chegou? Ele nunca chegou. Ele foi perdido no correio. Isso. Não, e eu liguei pro correio, o correio falou, se quiser a gente te devolve os $5 da cada. Quase que eu falei, enfia esses $5 no seu... Pega esses $5. Então, okay. Não, mas a gente pode conversar sobre isso depois, fora das câmeras, né, José? Não, aí eu pedi... Eu acho que... Eu já fiz hoje a aplicação pro meu... Ô, Gustavo, já meu tá permanente. Já tá nos 40 minutos. Vamos passar pra frente? Tá bom, então. Vamos... a gente Enfim. pode... São coisas... Tá vendo? É uma parada que mexe muito comigo. É o primeiro caso. Mas vamos trazer um pouco pro lado... O lugar onde a gente tem o direito... Que a gente tem direito de ir, sair, voltar. Tem a nossa parte que a gente fala do Peace from Home. O que você trouxe pra gente? Alguma coisa que me lembra... bom, eu trouxe uma camiseta aqui que eu costumo levar pra todo lado, né? Primeiro, assim, é engraçado essa coisa de... Eu entendo que a vida é o seguinte, a gente tem que enxergar a beleza onde a gente está.
Não dá para a gente estar aqui vivendo o que a gente estava vivendo no Brasil. Não dá para estar no Brasil pensando nos Estados Unidos. Dá para estar nos Estados Unidos pensando na China. A gente tem que treinar a nossa mente para poder enxergar a beleza naquele lugar. E se você não consegue enxergar a beleza, é porque você está no lugar errado. Concordo. Você está no lugar errado. Então, assim, eu tenho excelência. Eu amo o Brasil. Eu vou ao Brasil 3, 4 vezes por ano. Esse ano fui 2 vezes. Então, assim... Mas eu estou nos Estados Unidos. É aqui, a minha vida é aqui. Eu sou casada com um americano, judeu e tudo. Vai falar, Lu, sua vida é aqui agora. Mas eu gosto disso aqui. E tem uma parte também que a gente fala de... Minha mãe sempre fala, não crie expectativas sobre nada ou sobre qualquer pessoa. Só mostra que você não mostrou a camisa. Vou mostrar. Não crie expectativas sobre ninguém, porque a gente Estamos criando expectativas sobre a camisa. Sobre a camiseta. É uma camiseta normal, é uma camiseta do Brasil. Eu sempre tive uma camiseta do Brasil. Cadê? Aquela câmera ali, ó. De qual ano que é esse aí, Luciana? Foi o ano que o Brasil ganhou ou perdeu? O Brasil não ganha faz tempo, né? Então, deixa eu ver que o Brasil ganhou. O Brasil ganhou em 2002, minha filha nasceu, mano. Ela fez 22 agora. Tem tempo que a gente não vê esse negócio. Minha filha fala assim, será que eu vou ver o Brasil ganhar? Eu falei, vamos ver. Nossa senhora, tá mas é o simbolismo da camiseta do Brasil. Essa não foi da Copa passada, Essa aqui é da Copa passada. Essa é porque muito bonita. eu vou renovando, bonita, né? Essa é muito bonita. Mas aí, porque a seleção anda decepcionando a gente, mas enfim. Mas tem o jogador que tá aqui atrás que nunca me decepciona. Qual que é? Vamos ver. Algum palpite? Curioso. É o Neymar? É, o Ronaldinho. Tem um jogador aqui que nunca decepciona. Se for Jesus, essas coisas, ele não é jogador. Casimiro. É o Casimiro. Tá jogadora. Mas o Luciano, ele jogou há muito tempo atrás. Que Luciano, José. Me mostra de novo, porque não sei se dá pra ver. Essa é a jogadora que nunca decepciona. Por quê? Porque a gente não cria expectativa sobre a gente mesmo. A gente é capaz, você vai fazer as coisas, vai saber das consequências. Não dá pra ficar chorando depois. Eu fiz, toda ação tem ônus e bônus, né? Sim. É muito importante a gente ter ideia. Eu tô fazendo isso, né? Se eu beber tudo isso aqui, eu vou falar coisas que eu não deveria falar aqui. Então, assim, não posso, né, tomar esse café todo aqui. Então, enfim, a vida, na verdade, é muito simples. É a gente que complica e tem mania de criar traumas. Na verdade, o ser humano, né? A gente tem a mania de querer se fazer de vítima, assim, eu posso falar abertamente com você, eu não tenho traumas. Toda experiência na minha vida, ou eu ganhei, ou eu aprendi. Então, no caso, não tem derrotas, não? Não tem derrota. Não tem derrota, porque aprendizado é tudo de bom, né? Sim. Aprendizado. E ou cresce ou aprende. E o melhor aprendizado é você aprender com o erro alheio, que você não precisa passar por aquilo. Sim. Assim, eu fui treinada desde a minha infância, sabe, para isso. Então, assim, para mim é muito claro isso. E a gente não precisa de ninguém na vida. Você nasceu sozinho, a não ser que você tenha um irmão gêmeo. Mesmo assim, ele seria um, você outro. A gente nasceu sozinho. Sabe? Então, assim, tudo são conquistas. Qualquer coisa que vem depois é conquista. E a gente tem que aprender a ser verdadeiro com a gente mesmo. O problema é que a gente tem mania de criar expectativas sobre as pessoas, sobre as coisas, e a gente tem mania de criar personagens. Você está aqui com o cara errado e você cria um personagem que ele é o príncipe encantado. Ele não é. Tá todo mundo vendo que ele não é. Então, assim, você tem que falar, você quer viver com o personagem ou com aquela verdade ali? Então, é melhor você ver com a verdade e falar assim, essa verdade está me agradando, porque tudo no final é sobre conveniência, explícita ou não. Então, a vida é muito tranquila, é muito simples. O ser humano é que tem mania de... Eu acabando com o trabalho dos psicólogos aqui. Então, assim... eu falei, o cara falou, você quer a camiseta? Eu comprei em Brasília, né? Você quer com qual jogador? Eu falei, nenhum. Algum vai me decepcionar em algum momento, com certeza, entendeu? O cara, né? Tá aí cheio de histórias. Bota meu nome aí que eu vou saber exatamente o que é que, sabe? E o simbolismo, então, desse seu Peace from Home é que... O simbolismo é que eu amo o Brasil e essa camiseta vai comigo para tudo que é lugar, tá? A gente viaja muito. Então, assim, essa camiseta vai em tudo... Onde eu vou, a primeira peça que eu coloco na minha mala é essa camiseta. E eu uso ela em algum lugar porque, assim, eu tenho orgulho do Brasil. A pessoa fala, Brasil! Yeah! E, assim, é melhor ser lembrada pelo futebol do que pelo samba, né? Assim, no final desse... Não pelo dizer, eu amo samba. Não. O problema é quando eles misturam, acho que tudo que é mulher, enfim... Entendi. Até pra você tomar não posso ser cancelada aqui nesse podcast. Então, assim, o Brasil é lindo, né, gente? Só que a gente é incompetente. Esse é o problema. A gente deixa tudo para depois. A gente né? Vamos vendo aí onde é que vai dar. Assim, vocês são meninos de sucesso. A gente, em algum momento, planejou e chegamos onde... Olha a sua história, 18 anos. Meu Deus, você é um vencedor, entende? Assim, e sabendo que agora, né? Mas ainda bem que deu certo, porque se
Se não tivesse dado certo, eu nem teria te contado, porque se eu vou abrir a minha boca aqui, tem que ser para somar em alguma coisa na sua vida. E não para te atrapalhar ou para te fazer mais, sabe? Poxa, mas então foi culpa de quem? Foi culpa da minha mãe, culpa do advogado que morreu? Não tem que achar culpado, você tem que achar a solução. O meu papel nessa vida, falando um pouquinho de mim, agora é hora de falar de mim, né, José? Pode falar. Okay. Eu sou uma solucionadora de problemas. Onde as pessoas veem problema, eu vejo solução. Para mim é fácil ver solução. Porque eu falo, se você está vivo, respirando, tem solução. Tem. Pode não ser a que você gostaria que fosse, mas tem. Tem solução para tudo que é imigrante dentro dos Estados Unidos. Mesmo que tá mais, nem que seja voltar para o Brasil. Mas tem, entendeu? Tem solução. Então, assim, quando você acorda com essa mentalidade todo dia, eu acordo com a mentalidade de solucionar, de não ver problema, de enxergar o lado, cadê? O lado, minha água, ok. Enxergar o lado cheio do copo. Não interessa se o lado cheio é uma linhazinha aqui. Eu vou enxergar isso, porque tem gente que o copo está quase transbordando e ele está enxergando o lado vazio do copo. Né? Ou às vezes até pior, tá olhando pro copo da pessoa do lado. Olhando pro copo alheio. O dele tá transbordando, é o tal da grama verde do vizinho, né? Às vezes o copo nem tá cheio, porque tá nesse jeito aqui, ó. Exatamente. Porque, gente, hoje a especialidade das pessoas é o quê? É em ostentar, né? Sim. Então, essas mídias sociais é lugar de mostrar que não existe problema. Nosso povo adora isso. Felizmente. O cara tá, enfim. Você é Brazilian, você se considera American Brazilian, ou americana brasileira, ou brasileira americana? Uma pergunta meio... Nunca pensei que tinha dois lados dessa moeda. É verdade, né? O copo cheio, o copo vazio. O copo cheio. Mas, bom, eu quero saber. É. Eu tenho a minha resposta. Você tem a sua resposta? Eu tenho. Eu sou brasileira. Mas o Brasil não me cabe mais 100%. Porque quando a gente... Engraçado, quando a gente começa, a gente tem um sonho de viajar e conhecer e ter experiências, né? Ir para tudo que é lugar do mundo e tal. Isso é maravilhoso, mas quando você faz isso... você começa a ficar muito exigente com as coisas. Então, assim, eu amo o Brasil. Fiquei agora início do ano, 2 meses no Brasil. Quando eu completei os 60, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir embora daqui. Eu tenho que ir embora daqui. Pode parecer chato isso, porque a gente está morando aqui, né? Poxa, nós somos privilegiadíssimos. Concordo. Moramos nos Estados Unidos, moramos em Nova York. Tem gente que daria 2 rins para poder viver 10% da experiência que a gente vive aqui. Mas a vida aqui não é fácil. Porém, não dá pra falar que é difícil, tá? Porque aqui, gente, tem um povo mais sortudo que americano, eles já nasceram com tudo pronto, né? A gente que é brasileiro, a gente nasce já tendo que matar 2 leões por dia pra sobreviver. Então, assim, a sorte é que tem muita gente desinteressada na vida. E aí a gente que é um pouquinho mais interessada, a gente, sabe, tá mais fácil de chegar, de repente, a algum lugar, né? O Brasil é maravilhoso, mas o problema, aquele jeitinho brasileiro lá que a gente estava falando, tá demodê, não dá mais para ser assim. Ou você é uma pessoa de boa fé hoje, você é uma pessoa que quer resolver a vida, ou que pelo menos não quer atrapalhar a vida de ninguém. Não dá para sabe? Aquele jeitinho brasileiro é um ranço que, sabe? O brasileiro, olha que eu conheço muitos países no mundo, o brasileiro ele é querido em qualquer lugar do mundo. Mas você quer saber de uma coisa? Infelizmente, a grande maioria do nosso povo tem a síndrome do cachorro vira-lata. Porque aqui nós não vive. Eu lembro de uma menina lá em Atlanta me falando, aqui nós não vive. Gente, você está no país da oportunidade, pelo amor de Deus, entende? No Brasil, aqui, se você não quiser, vai num Dunkin' Donuts e você começa a trabalhar no mesmo dia, né? Brasil, o cara tá doido para trabalhar, não tem oportunidade, é só para quem indica, quem conhece o filhinho, não sei de quem, não sei o quê. Aqui, você não precisa ser muito bom, não. Se você parecer bom, já tá excelente, entende? O José então, me fala muito disso, só que como eu fui criado aqui, eu não tenho... Lembra que você estava conversando comigo sobre que pequeno, né? Minha esposa Aninha, ela é personal trainer. Eu falei com ela, ano passado, ou 2 anos atrás, ela mandou um currículo. A empresa chamou ela. Aí agora foi a mesma coisa. Ano passado ela procurou de novo outro emprego. Um currículo mandou. Aí agora... Me conta onde tem isso. Nenhum lugar do mundo. Não, e agora ela tá procurando assim, de leve, que eu falei com ela. Ela conversou com alguém, essa pessoa ouviu que eles estavam procurando alguém. Aí ela passou, foi um telefone sem fio de 3 pulos, assim. Ela passou pra essa pessoa, a pessoa passou pra quem? A pessoa passou pro recruiter, o recruiter chamou ela. E ela nem tava procurando emprego. Então, o problema no Brasil é a exploração, né? Você vai tirar 1 semana de férias no Brasil, pro Nordeste, entende? Você chega lá, o cara fala assim, esse copo de café aqui pro morador daqui custa 2, pra você é 8, né? Você que tá chegando aqui agora. E não precisa de muito longe, não. Não assim, precisa de muito longe, não. Aqui isso não acontece, aqui existe uma boa fé ainda, né?
Pode falar uma coisa essa coisa da boa-fé me encanta, sabe? Essa coisa de você realmente... O que é justo, né? O que é justo, é justo. Isso me encanta de verdade. Então, o meu padrasto, que a gente morava em Newark, você acredita que eles, na época, acho que era $1 a coxinha. Você acredita que quando ele foi, ele é americano, não cobraram mais caro dele a coxinha? Preciso falar mais alguma coisa? Não. Mas o Brasil é o país do futuro, o futuro que não chega nunca, né? E que ninguém aqui vai estar vivo para ver esse futuro se um dia chegar. Então, assim, tem que mudar muita coisa. Não precisa ser perfeito, não. Mas, assim, o que mais eu fico, assim, falo, meu Deus, quando a pessoa vem para cá, ela sai do Brasil, mas o Brasil não sai dela. Né? E aí ela quer colocar o modelão brasileiro aqui dentro dos Estados Unidos. E aí, falando de imigração, a gente tem padeiro fazendo imigração. O que mais tem aí na esquina, agênciazinha, não sei das quantas, não sei o quê. E o brasileiro gosta. O brasileiro gosta de ser enganado. O brasileiro gosta de ir lá e pagar. E aí, quando dá o problema, o cara fala assim, não, agora você procura um advogado. Mas pode ser sincero, eu tenho não lembro quem que eu vi falando isso, que, tipo, o poder dos Estados Unidos é que tanto o Brasil como os Estados Unidos são dois países que, tipo, aceitou muita gente. O Brasil é muito diversificado, se você parar pra olhar. Sim. Só que os Estados Unidos, quando a pessoa chega aqui, ele, tipo, extrai tudo aquilo que é de ruim da pessoa e ele retira aquilo, entendeu? Porque são muitos... já vi até uma certa comparação do jeitinho brasileiro com as leis. No Brasil você dá um jeitinho, nos Estados Unidos ele faz lei. Ele quer usar arma, ele vai vira uma lei. Ele quer... Falando até o mal mesmo aqui, ele não quer ter negros no ônibus, ele vai e faz uma lei que não pode ter negros no ônibus. Ele faz a lei pra deixar as coisas do jeito que eles querem. Ele coloca regra, né? Coloca regra. Então, com isso, ele aceita pessoas do mundo inteiro, só que eles trazem... Igual, o brasileiro não fica dando peão na rua aqui, tipo, começou a ficar, daqui a pouco você tá indo embora. Ou você entra no sistema americano ou você tá fora. Exatamente. E as pessoas Mas sabe por quê? Porque aqui existe punição. Concordo. A punibilidade... Existe punição. Sabe qual é o ordenamento jurídico mais lindo do mundo? Eu não sei o que é essa palavra. As leis. Ok. As leis mais bem feitas e mais bonitas, na minha opinião, né? Eu tive um professor que é meu mentor, assim, e ele falava isso, eu concordo plenamente. É do Brasil. No Brasil, as leis são lindas, só que não funciona. E não tem punição. Sabe que eu já parei pra pensar um pouco nisso, talvez a língua seja um problema? Porque o português, ele te dá meios de interpretar a palavra. Então você consegue interpretar a palavra. E no inglês ele é mais direto. Ele, tipo, é mais seco. São dúbias, né? O inglês é a língua mais fácil do mundo, gente. Sim. Né? Uma palavra serve pra tanta coisa. Então, assim, mas o problema é que não existe punição no Brasil. Existe o tal do jeitinho. Sabe? Aqui nem tem tanta lei. Aqui a lei é totalmente diferente. Aqui é common law. Aqui as leis são baseadas nos bons princípios. Aqui, se eu te vender meu carro agora, botar aqui no papel de pão que eu te vendi o carro, ou um carro que vale, sei lá, $70 mil por $10 mil, você vai levar o carro. Porque eu não sou maluco, eu tô na minha capacidade civil, mental, tranquila, e eu fiz, entende? No Brasil você vai recorrer, vai não sei aonde, não vai dar em nada. Vai falar que o papel não vai falar que o papel não sei o quê, que não funcionou, que você botou uma arma na cabeça. Aqui, é por isso que é tudo tão... Aqui, você já percebeu que aqui nós não temos cartório? Aqui não tem cartório. Aqui é notary, né? E qualquer um pode aqui ser notary, né? Eu era notary lá em Connecticut, quando eu morei lá. Eu tenho 9 anos nos Estados Unidos, eu vou fazer 9 anos agora. Eu morei 5 anos lá, 4 anos aqui. Então, assim, aqui não tem cartório. Lá no Brasil tem que ter um cartório, não sei quantas testemunhas para poder falar, e a coisa não funciona. E é de herança, você sabe, agora... né? O cartório lá. Não, nem me fala disso. Assim, agora tá mudando um pouco, mas é daquelas famílias, né? A família mais riquinha é a família do cartório. Isso é nojento. Mas, assim, aqui não tem cartório, é tudo baseado na boa fé. Se o cara te pergunta lá na imigração que tal coisa, te faz qualquer pergunta e você responde, vou dar meu jeitinho brasileiro aqui, você vai ser pego, nem que seja lá no momento que você for aplicar para a sua cidadania, que vão passar um pente fino na sua vida. Entende? Aí isso é interpretado como fraude, o que você mentiu. E contra a fraude não tem perdão. Você vai ser banido dos Estados Unidos. Nunca mais você bota o pé aqui. Então, assim, isso é muito bacana, porque as pessoas não fazem... A gente não faz as coisas com medo. A coisa melhor na vida é o tal do medo, né? O medo te livra de muita coisa e te proporciona muita coisa também. Obviamente, na medida certa, né? Então, assim, respondendo, depois dessa volta toda, eu não tenho resposta para a sua pergunta, se eu sou
brasileiro-americana ou americano-brasileira. Na verdade, eu até diria mais, porque é que nem religião. Eu não tenho uma religião própria. A minha família é toda católica, mas eu gosto de tudo. Eu vou num culto, eu costumava ir, o meu pai da minha filha, meu ex-marido, ele é espírita, né? Tem muita coisa que não me agrada no espiritismo, mas tem muita coisa que me agrada. Então, se você vai num lugar, a gente tem que tentar absorver tudo que é de positivo. É positivo? A gente tem que treinar a nossa cabeça, a nossa mente para ter um filtrão daquele maravilhoso, entende? E aí você vai fazer. E você quer saber qual que é a melhor religião? A melhor religião é você plantar o certo. Porque não tem uma coisa que fala assim, o plantio o plantio? A semeadura, a semeadura ela é de escolha, mas a colheita ela é obrigatória. É obrigatória. Não adianta você plantar abacaxi e achar que vai colher uva, não vai. Então, assim, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Como é que é a semeadura? Como é que... A semeadura é opcional. É opcional. Mas a colheita é obrigatória. Por que a... Ah, tá. Você escolhe você o que planta você se você quiser. Você escolhe o que você planta. Mas se você plantou, você vai colher. Você vai colher. Entendeu? Você vai bom colher, ou ruim. Né? Bom ou ruim. Então, assim, o microfone gostou do meu cabelo, José. Então, assim, Eu vou aproveitar um pouco do Olizag, tipo, que é como semente do pessoal aqui. De novo, toda quarta-feira a gente abre a caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, para quem quiser mandar pergunta pro nosso convidado. Okay. E temos bastante perguntas hoje, porque migração é uma coisa Deus. que pega bastante. Então, José, quando estiver pronto. Então, vamos lá. A gente fala quem que é ou não? Fala o nome, sim. Fala o nome? Então tá. Fala o arroba, né? O arroba, tá. Camila Gaudêncio, arroba. Qual melhor visto para quem tem formação no Brasil e quer adquirir um green card? Camila é minha sobrinha, tá? Camila Gaudêncio. Camila, pergunta pra mim quando eu estiver na sua casa. Não, mas... Quer resposta de graça? Ok, não tem melhor formação, ela perguntou, né? Qual o melhor visto para quem tem formação no Brasil e quer adquirir um green card? Ok, tá. Ok. Nós temos aquele visto EB2, né? De novo, não é um legal advice, é informação pública. Nós temos um visto chamado EB2, que são os EBs são da família de trabalho, né? De EB1, EB2, EB3. Então, se a pessoa tem uma formação, às vezes nem precisa. O EB3 você não precisa ter formação. Você basta ter experiência e um sponsor que vai te contratar aqui nos Estados Unidos. O EB2, você tem duas vertentes. Você pode ter um sponsor te contratando aqui, ou você pode fazer um EB2, um EB2NIW, onde você seria o seu próprio sponsor. Você faz um business plan e você vem para cá. É bem sabido, tem gente que não sabe disso, mas enfim. Nos Estados Unidos, você não precisa se formar para você ganhar dinheiro. Se você montar uma empresa de pintura aqui e for bem sucedido, eu conheço pintores aí fazendo $1 milhão por ano, né? Então, existe uma carência muito grande de pessoas qualificadas, formadas para estarem aqui no topo dessa pirâmide. Aqui embaixo já tem muita gente nesse serviço, né? Gerais, assim, né? Serviço geral e tudo mais. O americano, normalmente, ele está no meio. Mas o americano no meio, ele vai trabalhar, ele vai viajar, ele vai para Disney, ele vai comprar carro novo, ele vai ter casa. Poder de compra bom, né? Poder de compra bom, que é o que a gente quer no final das contas. Poder de... Agora, aqui em cima na pirâmide, não tem tanta gente formada. Percentualmente falando, nós temos muito mais gente formada no Brasil do que nos Estados Unidos. Uau. Então, e praticamente quase todas as áreas são de interesse nacional dos Estados Unidos. Área de saúde, área de advocacia, área de tudo, de engenharia, entende? Área de engenharia, tudo. Então, assim, você pode vir com esse EB2, com um business plan, e esse é daqueles 187 tipos de processo que eu te falei, mais ou menos entre 15 e 20 te levam a um green card. Esse, por exemplo, da família de trabalho, te levam a um green card. Se você é casado, vem você, seu cônjuge e filhos, né, menores. Dentro desse pacotão aí chamado EB2, você vai vir, você vai poder trabalhar. Você vai poder trabalhar para qualquer pessoa e você vai ter um green card se o seu processo realmente for aprovado, tiver tudo certinho, não tiver problema nenhum de fraude, nem de nada. Mas para isso, a gente costuma fazer lá no escritório, a gente costuma fazer uma consulta e conversar com a pessoa para ver se realmente ela tem uma boa elegibilidade. Nenhum escritório vai te garantir que você vai ter o processo. Se algum te garantir, você corre dele. Fora. Porque o máximo que eu posso garantir, que nós podemos garantir, é que a gente faz um processo com excelência, como quase ninguém. Tem muitos bons profissionais, infelizmente a maioria, o que o Fernando estava falando ali agora há pouco, né, é complicado. Então, assim, a gente costuma fazer uma consulta antes, Dr. Robert junto na consulta, obviamente, para a gente ver se aquela pessoa realmente tem, porque
EB2, você tem que ter no mínimo 5 anos de formado, você tem que ter no mínimo 5 anos de atuação naquela área, comprovada, você tem que ter um business plan bacana. Então não adianta sair pegando o processo, porque no final das contas, quem faz o marketing do nosso escritório é quem teve alguma coisa aprovada. Né? Muitas vezes o cara que foi aprovado, ele não fala para ninguém, mas o que não foi aprovado, ele fala para 1000. Então, assim, a gente quer diminuir essa quantidade de gente. Não é nossa obrigação garantir nada para ninguém. E, obviamente, que a gente não faz. Mas, respondendo à pergunta da Camila, através de um EB2, ou de um EB1, ou um EB3, que nem precisa ser formado, né, novamente, mas a pessoa tem que ter. Agora, de novo, voltando lá atrás, essa pessoa, ela está aqui, ela tem que manter o status dela. Sim. Porque senão nós vamos ganhar o processo. E lá no momento de ajustar o status lá do I-485. E caso a pessoa... Está, inclusive, é um caso de um amigo meu. Ele tem uma profissão que aqui está super em carência. Ele é pintor de guitarra. E eu nem pensei nisso. Não sabia que existia. Aí eu tenho 2 perguntas para você. Vocês atendem pessoas no Brasil também ou só aqui, por exemplo? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então pronto. Eu sou fascinada por imigração. É assim, eu brinco, eu não tenho nem tempo de falar mal da vida alheia. Eu só falo de imigração, porque todo mundo tem uma pergunta. Você chega num lugar, trabalha com imigração, tal, não sei o que, todo mundo tem uma pergunta. E isso me brilha meus olhos, sabe? Porque é muito bacana quando você... Tenho certeza que a gente falou de muita coisa aqui que vocês não sabiam. Não, né? Não sabiam. Várias. Então, assim... O Gustavo, inclusive. Gustavo me deve, não sei nem, entendeu? A gente vai ter que conversar sobre isso. Mas, assim, é fascinante. É fascinante você ter o poder de, com uma frase, uma conversa de 5 minutos, mudar a perspectiva da pessoa. Sim. Porque... Imigração, acho que é uma coisa que mexe muito, né? Mexe muito. Eu que sou advogada no Brasil, não é a minha primeira formação, eu tenho 2 formações no Brasil, sempre trabalhei para grandes empresas. Em algum momento da minha vida eu pensava que green card era só através de casamento. Entende? E aí você falava, poxa, eu fiquei durante 15 anos vindo, passeando nos Estados Unidos, pensando, eu queria morar nesse país. Que essa grama aqui é muito verde, esmeralda, eu queria morar aqui nesse lugar. Mas como é que eu faço? Eu já sou casada, eu era casada, como é que eu ia fazer? E aí eu comecei, sabe como é que eu comecei a fazer a imigração? Porque nós íamos em 2015, ficamos, eu já passei por onde visto, depois eu virei F1, né, visto de estudante, e em 2016 meu ex-marido veio, nós viemos com visto L1, é um visto de business, né, com que te leva a um green card, você sabe bem disso. Dual intent, né, intenção dupla. Exatamente. Então, normalmente as empresas fazem esse visto para a pessoa, então assim... Acho que a próxima pergunta, eu acho que ela é relacionada com isso. Quer fazer a próxima pergunta? A gente já entra nela? Sim. Da Ana Rodrigues. Vamos lá. Ok. Eu acho que essa eu vou fazer uma junção dessas 2 perguntas. Eu acho que elas são parecidas. Ó. Caso seja aprovada para um estágio de uma universidade americana, o visto seria de J1? E, junto com essa pergunta, posso aplicar para o status de J1? Já estou nos Estados Unidos e não retornaria a aplicação no Brasil. Então se ela passar num estágio numa universidade americana, ela poderia aplicar para o J1 e ela poderia fazer essa aplicação aqui dos Estados Unidos sem voltar para o Brasil? Sim, né, novamente, né, de novo, não é legal advice, mas é o seguinte, quando você vem com visto de... Ela vem com visto de turista, eu imagino, né? Quando você vem com visto de turista, depois de 90 dias, você pode mudar seu status dentro dos Estados Unidos. A gente aconselha depois de 90 dias, porque quando você entrou como turista, a Ana, né? Quando ela entrou como turista, ela falou lá, vim passar, sei lá, 20 dias, vacation, 20 dias, né? Mas ela acabou ficando. Então, depois de 90 dias, ela pode fazer a mudança de status dela aqui dentro. Depois ou antes? Depois de 90 dias. Para não caracterizar essa dual intention aí lá atrás, entende? Então, é o que acontece, por exemplo, a pessoa vem como turista e aí depois ela aplica para um F1, para um visto de estudante. Então não faça isso antes de 90 dias. Não é J1. Não, F1 é um visto é um processo de... é um visto de estudante, porém quando você aplica aqui dentro dos Estados Unidos, a gente não chama de visto, a gente chama de... Você fez uma mudança de status, entende? Você não pode sair dos Estados Unidos. Não é que você não pode. Se você sair, você vai ter que ir lá para uma entrevista lá no seu país de origem. E provavelmente eles vão te negar. Porque você não vai ter um visto. Quer fazer inglês? Faz. Aí tem um monte de professorzinho aí, professor, né? Enfim. Mas então no caso do J1 é o quê?
A gente não trabalha com o J1, mas o J1 ele pode ser para estudante, ele pode ser para trabalho. Ela pode aplicar porque se ela quer estudar numa universidade, ela vai fazer o F1. E para ela conseguir um estágio numa universidade, ela tem que estar cursando um estágio aqui. Normalmente, pessoas que vêm de qualquer lugar do mundo para cá para estudar, normalmente as pessoas vêm ou para fazer uma faculdade, um college, ou então vêm para fazer um master degree, right? Vem para fazer uma... Como é que eu falo? Master degree? Um mestrado. Um mestrado. Um MBA, um mestrado, whatever. Ele vem, normalmente, um mestrado são 2 anos, né? E quando ele vem como um estudante internacional, ou faz o F1 lá no país de origem dele, ou muda de status aqui dentro, tá? E aí ele faz 2 anos vamos falar que é um master degree, 2 anos de mestrado. No final desses 2 anos de mestrado, ele ganha um negócio chamado OPT, que deve ser o que ela está falando, tá? Esse OPT nada mais é que uma autorização de 1 ano para você trabalhar e exercer aquelas coisas que você aprendeu na universidade aqui. Mas é 1 ano só. E aí, normalmente, você tem 90 dias para conseguir um empregador para você. Se você não conseguir, você tem que ir embora. Você tem 90 dias para conseguir um empregador e depois você tem 1 ano para poder treinar o que você aprendeu aqui dentro dos Estados Unidos, né? E é muito engraçado, porque eu conheço muitas, principalmente meninas que vêm de São Paulo, Rio, Brasil inteiro para cá, e vêm, estudam, faz 1 ano, poxa, é que nem você botar um pirulito delicioso na boca da pessoa, né? Aí ele tá trabalhando, ganhando em dólar, entende? Né? Pousando de legal, correto? Tem que voltar. E aí deixa o tempo passar. Quando faz, pelo amor de Deus, eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora, tô em Nova York, pelo amor de Deus, não quero ir embora. Não quer ir embora? E então, qual que é o problema? Você é elegível para quê agora? Porque você tem 2 anos, você ainda não tem 5 anos para poder fazer. Você tem um sponsor para a gente fazer um EB3 para você? Podemos fazer, mas você vai ter que continuar no visto de F1 para você não perder o seu status, sim, né? Então, assim, meninas lindas do Brasil, casem-se. Tão fácil, né? Casamento é o melhor dos processos. Posso falar isso aqui? Posso. Casamento resolve tudo. Inclusive, casamento é a única coisa que perdoa você de ter trabalhado no passado sem autorização. Porque o casamento, a base dele é o quê? É o amor, né? Então, esse foi o meu problema. Foi sua solução, não foi, não? Não, porque, eu tive chances de casar, mas eu falava... Durante aqueles 18 anos lá. Mas eu falava, não, casamento é uma coisa que só faz uma vez. Olha eu aqui hoje de você. Nos Estados Unidos não, tá, gente? No casamento... Aqui, oh, my God. Posso falar ou não, José? Voz do além. O casamento, obviamente, tem que ser de boa fé, né? Eu e verdadeiro. Casado. Você é casado, né? De boa fé e verdadeiro. Então, o casamento tem que ser... Que brava ainda. Brava. Você não pode casar por benefício, comprar casamento jamais, né? Isso é contra... Porque se fica ali caracterizado que você comprou um casamento, que aquele casamento é por benefício, casei com a minha prima, né? Pra poder dar green card pra ela. Então, não existe isso. E assim, as consequências são gravíssimas, pesadas, né? Um cidadão americano que casa com alguém por benefício, ele pode pagar 15 anos de prisão. Mas multa, né? E obviamente que o beneficiário ele vai para onde, né? Ele vai para onde? Ele vai para qualquer lugar. You don't have to stay here, but... Enfim, a pessoa tem que pensar, mas o casamento é uma excelente opção, né? Eu tenho outra pergunta aqui, então, também dos internautas aqui. Do Danilo. Oi, Danilo. Tem como entrar com visto de estudante com valor baixo em conta? Eu acredito que seja do F1, né? Que ele deve estar falando, né? Ele não falou se ele está aqui ou se ele está no Brasil? Não falou. Então, entrar, imagino que esteja no Brasil, né? Não, pode ser aqui entrar também, né? Com visto de estudante. Entrar com visto, pode ser aqui também. Mas eu acho que essa interpretação do Gustavo também é válida. Entrar nos Estados Unidos com visto de estudante. Tem, claro. Né? Você pode estar com qualquer visto nos Estados Unidos. Visto de noiva, e a conta, de noivo, mas visto o valor, de... Não é... Ele vai na embaixada... Eu interpretei assim... Com valor baixo, né? Que você na precisa conta, aplicar o visto, né? Pra aplicar você não tem que ter um valor na conta pra você aplicar? Você tem que ter um valor na conta, né? E aí depende de cada lugar, porque é o seguinte, até o F1 você nem precisa de advogado, tá? O F1 é muito simples, porque normalmente é a escola que faz o processo todo. Então, você tem, acho que são 2 formulários lá que você faz. A escola é que vai providenciar, que vai mandar o seu, acho que é o I-20, tá? A gente não trabalha com esse tipo de visto, e vai mandar pra imigração. E você vai aguardar a aprovação. Você só vai pagar a escola depois que o seu visto for aprovado. Agora, é bem verdade que quem tem F1 pode trabalhar? Não pode. Tá? F1 é qual? É de estudante. Estudante internacional. Quem tem F1 não pode trabalhar. Então, você tem que provar que você tem fundos suficientes. Ou você tem, tá, Danilo? Ou pode ser um sponsor também. Alguém
que tenha o que você não tem. Um amigo, qualquer pessoa, não precisa ser parente nenhum, não. Alguém que comprove na conta o valor que a imigração está pedindo ali. Tá? Porque você não pode. Você sabe assim, você de cabeça não pode o valor trabalhar. que eles pedem? Depende da escola. Quando eu fiz o F1, eu já fui F1 lá 150 anos atrás, eram 30, 40 mil dólares. E eu tive um sponsor na época que comprovou isso pra mim. E o sponsor tem que ter esse valor? O sponsor não precisa nem ser extrato, é o balance ali. Então, tendo isso, comprova-se que você tem fundos, ou o seu sponsor tem fundos suficientes para que você não precise trabalhar. Porque em um determinado momento, você vai poder trabalhar para o campus ali da escola que você está fazendo de inglês ou da universidade que você está fazendo. Mas é simplesmente para aquilo. E aí eu vou entrar numa história aqui rapidinho. Eu tive uma cliente que nós fizemos um EB2 para ela. E o filho dela ganhou uma bolsa em Oklahoma, 100%. O menino joga bola pra caramba, lá do lugar do Brasil lá. E ele veio em algum momento, veio como F1, ele pegou o Social Security Number dele e somente para trabalhar no campus. Mas quando ele pegou aquele cartãozinho ali, o que ele fez? Ele criou uma conta do Uber. Nossa. Comprou um carrinho velho e foi fazer Uber nas horas vagas. E a mãe dele fez um EB2, né? E queria incluir ele nesse negócio. O que ele fez no momento que ele utilizou aquele social para fazer Uber, sendo que era somente para trabalhar algumas horas no campus ali da universidade dele? Perdeu a elegibilidade. Ele fez fraude. Entendeu? Ele fez fraude. Ele poderia ser um dependente da mãe dele. E detalhe, porque quando você faz Uber, automaticamente eles emitem lá para você um 1099, um W2, um 1099, right? Esse é um 1099. 1099. O W2 é para E funcionário. aí o que você tem que fazer obrigatoriamente? Declarar. Declarar. E ele declarou bonitinho. No momento que ele declarou, ele deu um tiro de canhão no pé. A tal da elegibilidade. E a imigração não perdoa. Tem mais perguntas, Zé? Vamos ver aqui. Mas ficou bem respondida, né? Se ele não tiver o valor suficiente, ele pode ter um sponsor, ter qualquer amigo. pessoa. No Brasil, tá? Não precisa ser aqui, não. Não Qualquer é mal pessoa. visto, não? Não, de jeito nenhum. Gente, a gente brinca. Imigração é by the book. Tá na elegibilidade? Tá tudo certo. Não é mal visto nem nada. Inclusive, se você tem elegibilidade para poder fazer mais de um tipo de processo, você pode fazer. Eu sou elegível, sabe? Você vai pagar por todos eles, obviamente, entende? Tô aqui no EB2, no EB3, tô num negócio de casal. O que sai primeiro, bingo. Tá tudo certo. Tem uma última pergunta aqui também, da Ana. Como funciona o visto H1B? Bem genérica a pergunta. H1B é um visto que o nosso escritório não gosta de fazer. Não gosta de fazer. O H1B, normalmente, você tem que ter... Tem uma loteria, né? Um negócio assim? Não. A loteria brasileira não pode participar da loteria do Green Card, tá? Porque normalmente a loteria, o que acontece? É que nem todo presidente no Brasil, quando entra, fala assim: nós vamos fazer um bem bolado lá com os Estados Unidos e brasileiro não vai precisar mais de visto, né, para entrar. Isso vai acontecer, sabe quando? Nunca. Por quê? Porque existe uma conta: quantas pessoas entram com visto turista e quantas vão embora. Entende? Então, o Brasil não participa da loteria, mas já participa no passado, não participa mais. O H1B é um visto de trabalho, onde você tem que ter um sponsor e ele é feito somente uma vez por ano, que é a aplicação dele. Se eu não estou muito ele enganada... é forma de loteria também, não é? É aquele 1º de abril ou 1º de maio. Eu não sou a pessoa, honestamente, não é... Mas é um de trabalho. Só para deixar claro, então. Digamos que eu tô lá no Brasil. Eu quero fazer um H1B. Eu não posso participar da loteria? Não. A loteria do Green Card é uma coisa. A loteria do Green Card é aquele lá que você bota seu nome lá para ser sorteado e você ganha um Green Card. E se o Brasil não participa mais. E eu fiquei sabendo que, parece que eu já... Como falo muita coisa, que é uma loteria do Green Card, mas, de novo, você tem que estar com status. Então, faz tanto tempo que não tem loteria, e como não abrange brasileiro, nem sei te falar das... Eu conheço uma brasileira, um casal de Newark, inclusive, que eles ganharam o Green Card pra loteria, quando ainda brasileiro fazia parte da loteria. Eu lembro, na igreja tinha um... Agora eu tô tendo a dúvida mas eu nem lembro qual é o nome. Mas eu lembro na igreja tinha alguém. Você se inscrever lá. Isso lá, 2001, 2002. Eu acho que essa do Green Card bastava, tipo assim, você é daquele país, qualquer pessoa, né, a pessoa sendo daquele país, ela pode participar, mas brasileiro não participa mais. E eu tinha um amigo meu que supostamente também era uma loteria, mas era através de trabalho. Deve ser o H1B. Então, você sabe qual que é o melhor custo-benefício, o melhor visto de trabalho para quem quer vir? É o EB2. O EB2. Se ele não tem um sponsor, ele pode fazer o EB2NW perfeitamente. Não é um visto caríssimo, sabe? E resolve a sua vida. É maravilhoso. E tem vaga demais em tudo que é área. Eu tava vendo esse HNW. Eu também pensei em fazer, porque eu tive que fazer uma... Tinha uma época que tava fechado o PERM, né? O tal do PERM que não...
essa pesquisa de mercado que você tem que fazer antes de fazer o visto. Enfim. Okay. Mas eu vi lá que o NW é super difícil, né? Você tem que ter um artigo publicado, ou então você tem que... Não é isso, não? Não. Não, é um visto de... habilidades... Especiais? Extraordinárias, não? Extraordinárias, mas não precisa ser extraordinário, não. Tá? Não tem nada. Tem vaga sobrando de EB2, na verdade. É o visto onde eles conseguem colocar gente qualificada no Brasil através do EB2. O Rafinha Basso pegou esse, ele sempre sempre zoa por causa disso. Flórida, todo brasileiro legalizado na Flórida é através de EB2. Todos. Advogado de imigração na Flórida só faz EB2, não faz outra coisa. E só uma outra pergunta, só pra terminar aqui também. Tipo, eu esqueci como é que é a palavra. Que tem uns estados que tem uma... Tipo, sanctions, não sei. Sanções, é isso que fala? Tipo, tem uma preservação pra... Que o problema é que às vezes, tipo, tem imigrante que se sente... Às vezes acontece um crime contra ele, ele tem medo de falar isso, de reportar o crime, porque ele tá ilegal aqui. E tem alguns estados que parece que protegem os imigrantes. Sabe o que eu tô falando? Não dessa sigla que você falou, mas, gente, tem deveres e direitos, qualquer lugar do mundo. E uma coisa não se confunde com a outra. O imigrante, assim, a gente sabe, principalmente o imigrante que vem pela fronteira, né? São pessoas muito simples, pessoas muito sofridas, vêm lá do interior, às vezes de fazenda, de roça e tudo mais. Ele não passa nem na calçada da corte. Ele tem medo de passar na calçada da corte. Se você sofre algum tipo de violência aqui dentro dos Estados Unidos, você tem seus direitos. Obviamente que existe o Visa U, e esse é um visa humanitário, tá? Um daqueles 187 lá. O Visa U é quando você sofreu algum tipo, nome de felony, né? De crime, tem que estar especificado lá. E aí você vai, é como se fosse o governo, você vem cá, eu vou te dar um green card, e vai desculpando aí aquele doido ali que fez alguma coisa errada com você. Outro processo. Então, assim, isso, a immigration é federal law. É lei federal, vale... Porque aqui os estados têm muito poder, né? Individualmente falando. Tem estado que a droga é legal, outro não é. Tem lugar que tem pena de morte, outro não tem. Mas imigração é igual para todos os estados, tá? Então, por exemplo, Visa T, um visa que a gente não faz. Eu tenho uma grande amiga de imigração que ela faz. O Visa T é um visto que te leva a um green card de tráfico humano. Quantas pessoas não vêm pela fronteira com a promessa de ter trabalho? Veio uma moça para mim, para nós, de Delaware, outro dia, o cara, um coiote, né? Trouxe ela com a promessa que ela ia ter trabalho, ficar milionária, veio, ela tem filhos gêmeos, ela trouxe um dos filhos gêmeos, o outro, os meninos têm autismo, inclusive, e aí o cara botou ela, não, você vai morar na minha casa, você é tão especial que vai morar na minha casa. Colocou ela na casa dele e trancava eles. À noite ele pegava a mãe e o filho para trabalhar em supermercado com limpeza. E não pagava. Não pagava eles. É um caso típico de Visa T, de tráfico. O que eu já vi é que esses coiotes, eles fazem essa travessia, só que a pessoa chega aqui super endividada. Com, devendo 20, 30 mil dólares. Exatamente. Entendeu? 20, 30 mil dólares. É tipo assim, são escravos deles. Eles estão lá no Brasil comprando fazenda, tudo do seu estado, exatamente. Tá? Lá em Minas. Então, chega aqui, a pessoa tem que pagar o coiote. Assim, essa não é uma coisa nem da gente tá, né? Eu nem falo, gente, esse pessoal tem passagem de primeira classe para o inferno, entende? Porque assim, o que eles fazem, eles pegam tudo que a pessoa tem no Brasil e a pessoa chega aqui, porque eles não contam que a pessoa chega aqui, quanto está o aluguel, quanto custa para viver, que quem vem pela fronteira automaticamente está num processo de asilo, vai ter que gastar entre 8 e 15 mil dólares com o advogado para poder fazer o processo dele, entende? Que ele tem cursos aqui e tudo mais, né? A galera só vê o pessoal de carro e sei lá o que, né? Aquelas ostentações que estavam conversando ali outra hora. Então, assim, isso é terrível, sabe? Isso é muito triste, porque ainda mais depois da pandemia, né? O tanto que o custo de vida aumentou aqui, é assim... É absurdo. É aquele tal de tá ruim, mas tá bom, né? Então, assim... Mas, enfim, Luciana, é complicado. Acabou as perguntas, não acabou ou não? Eu acho que ainda tem mais uma, quer ver? Manda aí, José. Desculpa aí. Em relação àquilo que a gente começou a conversar, mas a gente acabou saindo do assunto, mas tá vindo eleição presidencial aí,
quais são suas... Você até sabe a pergunta, eu não vou nem terminar ela, mas quais são os seus pensamentos? Você não vai nem perguntar. Você não vai fazer. Sim, assim, dependendo do presidente, vai mudar essas, né? Pode mudar as condições, assim, das pessoas, né? Conseguirem ou não os vistos mais facilmente, né? O green card também, inclusive, né? O que você acha disso? Essa palavra aí, facilmente, não faz parte do mundo de imigração. Primeira coisa. A probabilidade, mas, digamos. Vamos, assim, é um tal de bate-a-sopra, né? Quando estão os democratas, como é o caso agora do Biden, né? O Biden deixou todo mundo entrar agora. Entraram milhares e milhares e milhares de pessoas, uma coisa até, assim, irresponsável, ao meu ver, né? Eu não sou Trump e nem Biden, tá? Porque para imigração tanto faz. Se tá ruim, tá bom. Se tá bom, tá bom. Então, assim, todo mundo vai precisar em algum momento de alguém para poder fazer a coisa. Mas os democratas, historicamente falando, eles abrandam a coisa, né? Por exemplo, o Biden veio, ele queria muito ter mantido o DACA, mas ele não conseguiu manter o DACA. Eu me lembro, 5 de dezembro... Mas ainda você pode renovar, você não pode criar novos, mas você... É uma confusão esse negócio de DACA, mas assim, ele não conseguiu legalizar nada. Lá em janeiro, no dia 20 de janeiro, ele fez um discurso belíssimo que ia regularizar 10 milhões de pessoas com plano blá, 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 e não conseguiu, porque ele depende, né? Depende de todo mundo aprovar lá, do Congresso, aquela coisa toda. Mas ele deixou muita gente entrar, e agora é hora, inclusive, dele botar a galera pra fora, porque ele desistiu, né? 3 dias atrás, enfim, a Câmara lá. Então, assim... Mas ele ainda é o presidente, velho. Ele é o presidente ainda. Bom que ele falava assim, quando eu for presidente, eu vou fazer isso. Mas você já é presidente, faça agora, então, né? Mas enfim, né? Assim, democratas, historicamente falando, eles abrandam a coisa da imigração. Por exemplo, ele colocou agora, prioridade os processos por casamento. Tem muita coisa parada. Ele até tirou a entrevista por casamento. Não está tendo entrevista por casamento mais, a não ser que a imigração veja alguma coisa, alguma red flag ali, né? Algumas coisas suspicious que ela vai convidar, mas ao mesmo tempo a gente faz um processo, desde janeiro do ano passado a gente faz processo de casamento e é tudo passado de forma muito rápida. Quando os republicanos assumem, historicamente, novamente falando, eles têm o poder de bagunçar o negócio, de exigir mais coisas. Quando eu mandei o meu green card, eu tive que mandar aquele processo do Trump, que era foi de 10 anos. 18 páginas perguntando se você tinha utilizado alguma coisa do governo. Foto que eu perdi a foto, que era tipo... Cara, era muita coisa. Muita coisa. Era muita coisa. Então, o Biden, a primeira coisa, ele tirou aquele formulário. Então, assim, esse exercício do bate-a-sopra, aquela politicagem normal. Mas até o Trump agora falou, né? Quem vier fazer universidade aqui, eu vou dar green card. Sorry, bullshit. Então, assim, essas questões políticas é complicado. A questão pra mim, ao meu ver, não muda nada na vida da gente, tá? Assim, o meu marido, ele é judeu, ele é americano, ele é nova-iorquino, ele, meu Deus, e agora? Né? Se o Trump ganhar, a gente vai ter que ir embora, todo mundo. Eu falei, olha, ninguém, nem Trump, nem Biden paga minhas contas, meus bills, entendeu? Então, tipo assim, muda muita coisa? Muda. Ele quer, normalmente quer piorar as coisas. Então, tipo assim, se eu puder dar não é conselho, é uma dica, se você é elegível para alguma coisa agora, faça agora. Entre antes de mudar. Entre antes de janeiro do ano que vem. Porque... Mas uma vez que está lá dentro, se mudar, as leis podem mudar? Não, quando está lá dentro, já não, tá lá dentro. Já está lá dentro. Se a lei mudar, você aplicou hoje o que está valendo, né? É hoje. A lei muda daquela data para frente. Então, se faça agora, não fique esperando. SID, não fique esperando, gente, sabe? Casamento, não fique esperando. Não espera, você pode fazer agora? Faça agora. Normalmente todo escritório tem uma forma de parcelar para você pagar e tudo mais, né? Então, assim, dá para fazer a coisa, sabe? Não tem que ficar esperando. Porque sempre vem o arrependimento depois. Porque tem gente que todo dia me liga. E tocando nesse lado de arrependimento, uma pergunta que a gente faz se você pudesse voltar. 9 anos, você disse, desde que você chegou? Vai fazer 9 anos, 20 de agosto. Um conselho que você poderia dar para você mesmo? Quando eu cheguei aqui... Então, os conselhos que eu vou dar um conselho para todo mundo, porque é o seguinte, quando a gente chega aqui, infelizmente a gente se depara com uma comunidade brasileira que vem enchendo a sua cabeça com coisas que não são tão fatídicas assim, né? Então, o meu conselho a gente tem que fazer aquela politicagem, né? Aquela coisa. Escuta, mas vai atrás da fonte, se realmente é daquela forma. Eu teria atalhado muita coisa, mesmo sendo advogada, mesmo tendo uma mentalidade diferente, né?
tendo acesso à informação e tudo mais, mas eu era refém de quê? Da língua. Porque eu achava que eu falava inglês. E eu falava, eu só não entendia. Boa. Ainda não tá 100% não. Meu listening era muito ruim, entendeu? Então eu falava, e até aquela preocupação de falar tudo bonitinho, né? Na gramática bonitinho, usando tudo no verbo, no tempo. Então, né? O talking, Yeah. E, gente, você vem pra cá, você vai morar em algum lugar, você não tem chance de falar inglês com ninguém. Não tem. Sabe? Assim, aqui em Nova York a gente tem, né? Chance de falar o inglês ruim com todo mundo, né? Que a gente do mundo inteiro. Mas você vai morar na Flórida. Você vai falar português, no máximo um portunhol. O inglês, você não vai aprender inglês na Flórida. Não, então, assim, quando você é refém da língua, você é refém de um monte de coisa. Então, assim, eu sempre trabalhei muito, né? Então, eu não tinha muito tempo para essa coisa. Eu poderia ter, sabe, mesmo tendo a cabeça que eu tenho, ter evitado muito perrengue, muita coisa, se eu tivesse e soubesse aonde ir atrás da informação correta. Só bem rápido. Eu fico muito orgulhoso da minha esposa, porque ela veio aqui para os Estados Unidos sem falar nada de inglês. Zero. Uhum. Muito pouco. E ela aprendeu, assim, em 6 meses, 1 ano, ela já estava falando. Conseguindo, trabalhando já. Ana, né? Ana. Parabéns, eu achava Ana. que ela falava já. Não falava. Uau. Antes da gente mudar para cá, ela entrou no inglês, tipo, 1 ano antes, 1 ou 2 anos antes. Mas chegou aqui sem falar nada, não entendi, assim, zero. Ela sempre trabalhou em lugar com americanos? Não. Não? Não, Assim, aqui ela trabalha. Sim, sempre. Com Aqui. americanos. A melhor coisa é você ser jogado no sistema, entendeu? Você tem que Sim. aprender. Não interessa como. Porque muita gente vem pra cá e fala assim, não, chegar lá não vou me envolver com brasileiro. De jeito nenhum, não. É só com americano. Gente, você pode se envolver com todo mundo, mas tem um foco. Vai aprender inglês. Você não conhece nenhum americano. Vai fazer um serviço voluntário na casa de repouso, numa escola. Só não vai pra live, porque lá tem que fazer silêncio, ninguém conhece ninguém. Mas assim, eu tentei um serviço voluntário na live, cheguei lá e falei, ninguém pode falar nada aqui nesse lugar. Ok, tô fora. Vai fazer alguma coisa, vai ser babysitter. Melhor coisa é aprender com criança, né? Sim, eu aprendi com Criança criança. é o melhor professor Assistindo o programa de do criança. Barney, do Winnie the Pooh. Eu já passei cada perrengue com inglês, vocês não têm noção. Não. Tinha que ser um outro podcast pra poder contar essas histórias. Cada treta. Uau. Mas, Luciana, vou agradecer. Muito obrigado. Aprendi muito hoje. Espero que também o pessoal tenha gostado e tenha aprendido também o tanto que eu aprendi nos desbloqueamentos. Aprendendo que a conta vai chegar. Né, manda pro José. Mas muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Precisando, estamos à disposição. Então, é isso aí. Cantar? Pode, tudo liberado. Que beleza! Que beleza! Que beleza! Thank you! Muito obrigado. Agora vamos beber, né?